Sejam muito bem-vindos! Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem o casamento cristão. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais são os maiores inimigos da restauração do casamento. Tem situações, gente, que a pessoa faz, né, que a pessoa pratica, e ela mal sabe que isso está prejudicando a restauração do casamento dela. Tem pessoas que às vezes estão há anos no deserto e elas se questionam, elas têm dúvidas, elas se perguntam por que elas estão há tanto tempo no deserto, por que elas não veem nada acontecendo na vida delas, né? Por que Deus não atende suas orações? Porque elas buscam, elas oram, elas fazem jejum, elas têm fé. Mas por elas praticarem determinadas ações que eu vou falar aqui, que eu chamo dos maiores inimigos da restauração do casamento, então isso prejudica muito a restauração do casamento ou pode até impedir. O primeiro inimigo da restauração do casamento é a pessoa achar que ela não precisa mudar. Ela acha que ela não precisa mudar em nada, que ela não precisa ser transformada. Ela acha que só quem precisa mudar é o cônjuge que abandonou o casamento. Ela pensa assim, mas foi ele que abandonou o casamento, é ele que é o errado. Eu sempre fui a pessoa certa, sempre fui a esposa ideal. Gente, isso não é incomum de acontecer. Isso acontece muito. Eu já vi vários casos de pessoas, tanto homens quanto mulheres, né, que após uma conversa, essas pessoas vieram conversar comigo e elas falavam, meu maior erro foi eu me dedicar demais no meu casamento, meu maior erro foi sempre fazer tudo que ele gostava, eu fui muito boba. E quando você vai, né, cavar um pouquinho ali, fuçar um pouquinho, né, na história, você vê que essas pessoas, elas praticaram erros absurdos também, erros graves. Eu não falo aqui necessariamente de um adultério, de uma traição, mas outros tipos de erros. E pessoas assim, gente, algumas pessoas, né, elas acham que elas não precisam mudar. Só pelo fato do outro que ter tido abandonado o casamento, só ele precisa mudar. Né, que ela não fez nada de errado. Aí, geralmente, são pessoas orgulhosas, são pessoas que não assumem a autorresponsabilidade. E com isso, consequentemente, elas não buscam ser restauradas, né? E é aquele jargão, né? Deus não restaura casamentos, ele restaura pessoas. E se essa pessoa não busca pela própria restauração, como Deus vai restaurar o casamento delas, né? Fica aqui a pergunta. Porque essas pessoas só focam no erro do outro que saiu de casa, ou no erro do marido ou da esposa que está dentro de casa, caso esteja vivendo o deserto dentro de casa, né? Elas só focam no erro do outro. Então, esse é o primeiro inimigo da restauração do casamento. O segundo inimigo é a língua. Vocês que estão passando pelo deserto, vocês precisam tomar muito cuidado do que vocês falam, no que vocês proferem. O que vocês têm falado acerca da restauração do casamento de vocês? Né? Vocês têm falado só palavras negativas? Vocês têm murmurado o tempo todo? Vocês têm reclamado o tempo todo? Vocês estão vivendo uma situação difícil e vocês estão falando, o meu caso é impossível, ele não vai voltar mesmo. Né? Já vi casos de pessoas falando isso. Agora que ele não volta mesmo. O meu caso é impossível. Eu não sei se Deus quer restaurar o meu casamento. Ficam falando palavras de derrota o tempo todo, gente. Murmurando o tempo todo. Reclamando o tempo todo. Mal vê uma pessoa, já vai lá reclamar. Já vai lá difamar o cônjuge, já vai lá contar o que o cônjuge fez, o que o cônjuge deixou de fazer. Parece que tem meio que um comichão, né? Ela não consegue ver uma pessoa, às vezes até para desconhecido, já tá lá reclamando do marido, da esposa, de sei lá quem. Gente, vocês precisam tomar cuidado. Tomem cuidado no que vocês estão falando. Vocês precisam declarar palavras de bênção sobre o casamento de vocês e sobre a restauração do casamento de vocês. Aqui eu não estou me referindo a pessoas que pedem conselhos, porque quando a gente vai pedir conselho para alguém, né, a gente precisa falar determinadas ações ali do cônjuge, mas eu estou falando de pessoas que sentem prazer mesmo, toda hora estão ali querendo difamar o cônjuge, querendo reclamar toda hora, murmurando. Tomem cuidado com essa situação. E outra situação também, quando eu me refiro
refiro que a língua é um dos maiores inimigos da restauração do casamento. É a forma como você se comunica com seu cônjuge, tanto dentro de casa quanto fora de casa, né? Porque tem pessoas, quando elas se encontram com seus cônjuges, elas brigam, não, elas cobram, elas jogam na cara, elas falam coisas desagradáveis, sabe? E isso também atrapalha, isso impede a restauração do seu casamento acontecer. Brigas, discussões, ficar falando palavras ruins para esse cônjuge. Pensa, gente, ele já saiu de casa, ele já quis a separação. Como é que ele vai sentir vontade de voltar para sua casa, de voltar para você? Tendo esse tipo de atitude, isso vai repelir ele mais ainda de você. Isso vai afastar mais ainda essa pessoa de você. Um outro inimigo é a falta de perdão. Tem pessoas que acham que já perdoaram, né? Mas elas só acham, elas só pensam que já perdoaram, mas no fundo elas não perdoaram. Continuam com aquele ressentimento. Você percebe quando uma pessoa não perdoou, quando ela começa a tocar muito naquele assunto, né? E fica falando o tempo todo daquilo, daquela ação que o outro fez, né, com uma certa amargura, né, com uma certa indignação. Então você precisa olhar para dentro de você e começar a fazer uma autoanálise para saber se você realmente perdoou seu cônjuge, se você realmente perdoou qualquer outra pessoa ali, a OM, ou H, ou amante, eu não sei quem lá, gente, ou familiar do cônjuge. Você deve perdoar. Se você não perdoar, gente, parece uma coisa óbvia, né? Mas eu preciso bater nessa tecla. Se você não perdoar, o maior prejudicado será você. Primeiro, porque você vai ficar guardando aquele ressentimento dentro de você. E segundo, que Deus nem vai ouvir as suas orações. E como é que você quer que Deus restaure o seu casamento se você não perdoou? Você deve perdoar, gente. Eu sei que tem situações muito difíceis, mas você deve decidir perdoar. Um outro inimigo aqui comum é a incredulidade, né? Ou a falta de fé. Por mais difícil que a sua situação seja, você deve crer no milagre. Você deve crer que Deus está no controle, que Deus está agindo. Por mais impossível que a sua situação pareça, você deve ter fé, você deve crer que Deus, ele pode tudo, né? Esse é o inimigo também, que é o inimigo que anda muito junto ali, né? Com a murmuração, com as reclamações, que geralmente pessoas que murmuram e reclamam é porque elas são incrédulas, elas não têm fé, então anda muito junto ali, né? Então é um inimigo assim também que é bastante comum, que impede a restauração do casamento acontecer. Agora, esse inimigo aqui, né, muita gente não é tão assim, muita gente não sabe que isso atrapalha, mas isso atrapalha muito, prejudica e pode se impedir da restauração do seu casamento acontecer. Esse inimigo, gente, é quando a pessoa tem uma obsessão, é a obsessão pela restauração do casamento. Essa pessoa é obcecada por isso. Essa pessoa, ela vive em função disso. Parece que ela não quer mais nada da vida, né? Não vive mais a vida, não se interessa por outras coisas da vida. Ela meio que está vivendo no automático, né? Foca só na restauração do casamento. Ela está obcecada, ela está fanática para que essa restauração do casamento aconteça, né? Ela ora o tempo todo só por isso. São várias orações no dia apenas por isso. Ela não sossega enquanto esse marido não voltar para casa, enquanto essa pessoa, essa esposa não voltar para casa. A vida dela, gente, gira em torno de restauração de casamento, né? Não há um equilíbrio. É claro que você deve buscar, é claro que você deve orar sem cessar, é claro que você deve orar pelo seu cônjuge, pela libertação dele, né, sem cessar, frequentemente, mas deve haver um equilíbrio. Você não pode deixar de viver a sua vida, de viver outras áreas da sua vida em função dessa busca pela restauração do casamento, porque isso se torna, gente, uma coisa se torna uma idolatria, né? Não é que parece uma idolatria, acaba sendo mesmo uma idolatria. E quando há uma idolatria, gente, como é que Deus vai estar nisso? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Tem pessoas que estão idolatrando o cônjuge, idolatrando o marido, idolatrando a esposa, idolatrando esse problema, né? Tem pessoas que idolatram o problema. A vida dela, gente, a vida dela só é isso.
Só isso. E ela não tem mais felicidade, ela não tem mais alegria. E tem pessoas que vivem assim há muito tempo, gente, há muito tempo. Elas deixam de sonhar, de viver plenamente outras áreas, de buscar crescer em outras áreas, de buscar se desenvolver como pessoa, porque elas estão ali focadas o tempo todo em restauração. Gente, vocês devem buscar o equilíbrio, e isso eu me refiro para todas as áreas da vida de vocês, né? Porque não deve haver uma obsessão, uma idolatria. Então, essa situação, essa obsessão pela restauração do casamento se torna um impedimento para Deus agir, para Deus restaurar o matrimônio de vocês. Um outro inimigo é o desequilíbrio emocional. A pessoa está ressentida, a pessoa está magoada, a pessoa não perdoou, a pessoa está ferida, né? A gente sabe que o deserto, né, por toda a situação, por todo o contexto que a pessoa passa, traz sim feridas, traz mágoas, isso é normal, eu passei por isso. Todas as pessoas que entram no deserto, né, elas passam por isso, por adultério, por traições do outro. Então, é comum, é normal a pessoa estar magoada, mas ela precisa buscar a sua cura, né? Porque como é que você vai lutar pela restauração do seu casamento, lutar pelo seu cônjuge, né? Pela libertação do seu cônjuge, se você está extremamente magoada, está ferida, está ressentida? E pessoas feridas, elas ferem, né? Quando a pessoa ela está ressentida, quando a pessoa está magoada, ela tende a ter as ações erradas, ela tende a ter ações que condizem com aqueles ressentimentos que ela está passando, né? Então, o desequilíbrio emocional, as feridas emocionais, elas são, sim, inimigos, né, que podem atrapalhar e muito a restauração do casamento. Então, você precisa buscar essa cura emocional, buscar esse equilíbrio. Se você está magoado, se você está ressentido, você precisa buscar essa libertação, essa cura das suas emoções. Você precisa estar bem com o seu emocional. Você precisa estar com o seu emocional equilibrado, né? Para você conseguir lutar plenamente, lutar da forma certa pela restauração do seu casamento. Tem gente que entra em depressão, tem gente que começa a desenvolver síndrome do pânico, né? Crise de ansiedade. Isso, gente, como eu falei, é normal. Eu não estou aqui dizendo julgando quem tem essa, né? Quem passa por essas situações. Tem coisas que eu passei também, né? É normal, mas você precisa lutar contra isso. Precisa buscar ajuda, precisa buscar se curar. Ou através, né, de ajuda profissional, ou através de Jesus, através de Deus. Mas você precisa se reerguer, se levantar. Você precisa se levantar e buscar a sua cura emocional, a cura das suas emoções, e estar com um equilíbrio em dia, um equilíbrio emocional em dia, gente, tá bom? Então, esses são os principais inimigos que impedem a restauração de um casamento. Se você gostou desse vídeo, você compartilhe com outras pessoas, você deixe o seu like aqui, você se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito. Um beijo, até a próxima e tchau!